Since we're mining in Christ Jesus, I remembered an old mining song. Já que nós estamos garimpando em Cristo Jesus, eu me lembrei desse antigo cântico. But I changed the words a little bit. Eu mudei as palavras só um pouquinho. I wanna live, he wants to give. I am a miner in his heart of gold. A Father's mystery revealed in history keeps me searching for his heart of gold, as the prophets told. In Christ are hidden mysteries untold. I just want to know him. I read his holy book, I took a good look. I've seen that Jesus is God's heart of gold. All God's affections in his direction. He's got me mining for that heart of gold. I just want to know the fullness of the Godhead dwells in him. I just want to know him. No greater treasure than his heart of gold. Each vein a mystery hidden long ago. Knowledge and wisdom treasured more than gold. The more I dig, the more the Spirit shows. The incarnation hidden long ago. He keeps me searching for his heart of gold. I just want to know him. Holy Spirit, show me Jesus anew. Holy Spirit, teach my heart to be true. Holy Spirit, oh come, gentle dove, and prepare us for the touch of his love. Holy Spirit, show us Jesus anew. Holy Spirit, teach our hearts to be true. Holy Spirit, oh come, gentle dove, and prepare us for a touch of his love. Our Father, we come to you in the name of the Lord Jesus. Nosso Pai, nós nos achegamos a Ti no nome do Senhor Jesus. And we realize that our possession and treasure here on earth is the Holy Spirit. Nós percebemos que o nosso tesouro e possessão aqui na terra é o Teu Espírito. And as he is here tonight to reveal Jesus to us, E assim como Ele está aqui hoje para revelar a Jesus para nós, we depend upon him to be our teacher. nós dependemos dEle como nosso mestre. Thank you that we can gather day by day and see more of the Lord Jesus. Obrigado porque podemos nos reunir dia após dia e aprender mais do Senhor Jesus. Do give us a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of the Lord Jesus. Nos concede o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento do Senhor Jesus. We pray in the precious name of Jesus. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amen. Amém.
Good evening, brothers and sisters. Boa noite, irmãos e irmãs. We want to continue to look in the letter of Paul to the Colossians. You'll turn there. Nós queremos continuar a analisar a epístola de Paulo aos Colossenses. Let's begin in Colossians chapter 1. Vamos começar em Colossenses capítulo 1. Just a few verses here and there. Somente alguns versículos aqui e ali. Verses 18 and 19. Os versículos 18 e 19 do capítulo 1 de Colossenses. He is also the head of the body, the church, and he is the beginning, the firstborn from the dead, so that he himself will come to have first place in everything. For it was the Father's good pleasure for all the fullness to dwell in him. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. And verse 25, E o versículo 25. of this church I was made a minister according to the stewardship from God, bestowed on me for your benefit, so that I might fully carry out the preaching of the word of God, that is, the mystery which has been hidden from the past ages and generations, but has now been manifested to the saints, to whom God willed to make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. A igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. And then in chapter 2, verses 8 through 10, E no capítulo 2, versículos de 8 a 10. see to it that no one takes you captive through philosophy and empty deception, according to the tradition of men, according to the elementary principles of the world, rather than according to Christ. For in him all the fullness of deity dwells in bodily form, and in him you have been made complete, and he is the head over all rule and authority. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. And then finally in chapter 3, Finalmente, no capítulo 3, verses 1 through 11. versículos de 1 a 11. Therefore, if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. When Christ, who is our life, is revealed, then you also will be revealed with him in glory. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Therefore consider the members of your earthly body as dead to immorality, impurity, passion, evil desire, and greed, which amounts to idolatry. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. For it is because of these things that the wrath of God will come upon the sons of disobedience,
And in them you also once walked when you were living in them. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. But now you also put them all aside, anger, wrath, malice, slander, and abusive speech from your mouth. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Do not lie to one another, since you laid aside the old man with its evil practices, and have put on the new man, who is being renewed to a true knowledge, according to the image of the one who created him. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A renewal in which there is no distinction between Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave and free man, but Christ is all and in all. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. We are looking at the letter of Paul to the Colossians. Nós estamos olhando para essa carta de Paulo aos Colossenses. Paul is always burdened for all the saints to come to the full knowledge of Christ. O encargo de Paulo é levar os santos, todos os santos, ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. He wants them to know by revelation the mysteries that are in Christ. Ele deseja que eles conheçam por revelação os mistérios em Cristo. But in order for them to come to fullness, they also need to walk in these things that have been revealed to them about Christ. Mas para que eles cheguem à plenitude, eles também precisam andar nesses mistérios que são revelados em Cristo. We have been looking at these two theme verses. Nós estamos analisando esses dois versículos tema. Number 1, Número 1, God's mystery, that is Christ, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. o mistério de Deus Cristo, nos quais estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. And then the second we just read, E o segundo que nós acabamos de ler, Christ in whom the fullness of the Godhead bodily dwells. Cristo, aquele no qual habita corporalmente toda a plenitude da divindade. We're trying to focus Nós estamos tentando focar on Christ. em Cristo. As we see Christ, À medida que vemos Cristo, we not only come to understand Him and our salvation, nós não somente entendemos a Ele e a nossa salvação, but other mysteries unfold. mas os outros mistérios começam a ser desvendados. We come to the Lord as our Savior. Nós nos achegamos ao Senhor como nosso Salvador. As John says, we are little children. Como João diz aos seus filhinhos, We know our sins have been forgiven, nós sabemos que os nossos pecados são perdoados. and we know our Father loves us. E nós sabemos que o nosso Pai nos ama. But then we need to continue to see more of Christ. Mas então nós necessitamos continuar a ver mais de Cristo. There's no doubt that the Ephesians saw much of Christ. Não há dúvida de que os efésios viram muito de Cristo. And yet Paul prays that they would have a spirit of wisdom and revelation in the fuller knowledge of Christ. Mas Paulo ora para que eles tenham um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Because out of that knowledge of Christ, Porque a partir desse conhecimento de Cristo, they would understand their calling, eles iriam entender o seu chamamento, they would understand the glorious riches of their inheritance, eles entenderiam as gloriosas, a gloriosa herança que eles and tinham, they would also see the tremendous power of the resurrection. e eles também conheceriam o tremendo poder da ressurreição. Now in Colossians, I'm saying Paul is directing us to see in Christ as the fullness of the Godhead bodily. Em Colossenses nós estamos vendo que Paulo nos foca para vermos que em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. The Colossian believers are being distracted by many idols, by many false gods, and by many high philosophical concepts of the natural human mind.
os colossenses haviam sido desviados por muitos ídolos, por muitos falsos deuses e por muitos falsos conceitos de filosofias. And so some of the Colossians are beginning to run after a works sanctification. E, portanto, alguns dos colossenses estavam buscando ser santificados por obras. They're trying to deny themselves and somehow become holy by their own power. Eles estavam, então, tentando negar a si mesmos e santificar-se pelo seu próprio poder, por sua força. And Paul is bringing them into a heavenly vision of Christ. E Paulo, então, os está levando a uma visão celestial de Cristo. Because Paul himself experienced what heavenly vision can do. Porque o próprio Paulo experimentou o que é receber a visão celestial. When somebody truly sees a heavenly vision of Christ, Quando alguém realmente recebeu uma visão celestial de Cristo, his cross cuts off all these extra things. a sua cruz corta fora todas essas coisas extras. Paul was striving to be a perfect Pharisee, but when he saw the heavenly vision of Christ, all his self-righteousness fell as filthy rags. Paulo estava se esforçando para ser um fariseu justo, mas quando ele viu a Cristo, todas essas coisas caíram por terra. And as he began to walk, E quando ele começou a andar, Christ was revealed in him. Cristo foi revelado nele. Christ, he saw that he was crucified with Christ. Ele viu que ele estava crucificado com Cristo. He came to rest in the fullness of Christ. Ele chegou ao descanso na plenitude de Cristo. For the Colossian Christians, Para os cristãos their colossenses, first position should be resting in the finished work of Christ. a sua primeira posição deveria ser descanso na obra consumada de Cristo. But they were restless. Mas eles estavam They were inquietos, struggling. eles estavam lutando. Paul was saying, look at Christ. E Paulo então diz para eles: olhem para Cristo. Do you want to know philosophy? Vocês querem conhecer filosofia? It's hid in Christ. Ela está oculta em Cristo. Treasures of wisdom and knowledge. Tesouros de sabedoria e de conhecimento They're right there in him. estão todos lá nele. Do you want to be complete? Vocês querem ser completos? Satisfied? Vocês querem ter satisfação? Fulfilled? Vocês querem se sentir plenos? It won't come out there. It comes when you see Christ. Isso não vem de outras coisas fora, isso vem quando vocês veem a Cristo. Because you remember the phrase after Paul says, in him is the fullness of the Godhead dwelling. Porque você lembra da frase que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. What's the very next phrase? Qual é a frase que vem a seguir? And you are complete in him. Também nele estáis aperfeiçoados. That's the truth. Essa é a verdade. That's the full knowledge that Paul wants these disciples to come to. Esse é o pleno conhecimento que Paulo deseja que esses crentes cheguem a ter. So we tried to look into the fullness of the Christ head bodily because in him, you can see the Father and the Holy Spirit. Então nós queremos examinar essa plenitude da divindade que habita corporalmente em Cristo, porque ali nós vemos também o Pai e o Espírito Santo. Only Jesus can lead you to the Father. Somente Jesus pode levá-lo ao Pai. Philip, if you have seen me, you have seen the Father. Ele disse a Filipe: quem vê a mim, vê ao Pai. And only Jesus can lead us to the Holy Spirit. E somente Jesus pode nos conduzir ao Espírito Santo. He says, let me tell you something. É, I'm sending another comforter, just like myself. Ele disse aos seus discípulos: eu estou enviando outro consolador, semelhante a mim. He's a person Ele é uma pessoa with power, com poder, with love, com amor, with holiness, com santidade, with strength. com força. And he will come inside of you E ele vai vir para habitar em vocês and strengthen your inner man. e fortalecer o seu homem interior. So Jesus introduces us to the Father and to the Spirit. Então, Jesus nos apresenta o Pai e o Espírito Santo. Now, meanwhile, of course, we know É claro que, ao mesmo tempo,
that the Father introduces us to Jesus and the Holy Spirit introduces us to Jesus. O Pai também nos apresenta a Jesus Cristo e o Espírito Santo também nos apresenta a Jesus Cristo. So if you want to do something that God is interested in, Então, se você quer fazer algo no qual Deus está interessado, then the Father and the Spirit introduce you to the Son, and the Son introduces you to the Father and the Spirit. Is that too hard? a little bit. Okay. Then Jesus introduces you to the Father and the Spirit, Então Jesus introduz você, ele apresenta a você o Pai e o Espírito Santo. and the Father and the Spirit introduce you to the Son. E o Pai e o Espírito apresentam para você o Filho. I don't know if you've ever been in an Eastern culture, Eu não sei se vocês já tiveram uma experiência com a cultura oriental, but sometimes you meet somebody and it takes 10 minutes. You meet somebody, hello, hello, yeah, hello, 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 hello. Então algumas vezes você encontra a pessoa, então isso, você gasta 10 minutos, né, fazendo aquelas saudações. Our God wants us to know Him by experience. O nosso Deus deseja que nós o conheçamos experimentalmente. I hope you know the Father, Eu espero que vocês conheçam o Pai, that you know the Holy Spirit, que você conheça o Espírito Santo. not just in general ways or in doctrinal ways, Não apenas de uma forma geral ou de uma forma doutrinal, but in reality. mas em realidade. Then the last time we looked at the mystery of the incarnation. Então, na última vez nós estávamos examinando o mistério da encarnação. Because when Paul is saying that Jesus is the fullness of the Godhead bodily, Quando Paulo está dizendo que Jesus é a plenitude da divindade corporalmente, he is declaring that Jesus is both God and man. ele está dizendo que Jesus é tanto homem como Deus. When Jesus was on earth, at times he was so human, at other times so divine. Quando Jesus estava na terra, algumas vezes ele parecia tão humano e outras vezes tão divino. But at the very center of our gospel Mas no centro do nosso evangelho is the incarnation of God becoming man. está a encarnação, Deus se tornando homem. And this is the greatest doctrine among Christians that is battled by the enemy. E essa é a maior doutrina dos cristãos que é enfrentada, que é confrontada pelo inimigo. So John says, you know the spirit of error because the spirit of error says that Jesus Christ did not come in the flesh. Então João diz aos seus discípulos, vocês conhecem o espírito do erro, porque o espírito do erro afirma que Jesus Cristo não veio em carne. Now we can say as a truth that we believe in the incarnation. Nós podemos dizer que com relação à verdade, sim, nós cremos na encarnação. This is a great mystery. E isso é um grande mistério. And as long as we hold fast to the head, we experience Jesus both as human and divine. E enquanto nós nos apegamos ao cabeça, nós vamos experimentar a Jesus como homem e como Deus. But the Colossians had lost touch with the head. Mas os colossenses perderam contato com a cabeça. And they couldn't hold on to Jesus and know him as God and man. E eles não podiam mais se firmar na realidade de Jesus como homem e como Deus. So the key to our spiritual advancement is just not intellectual knowledge. Então a chave para o nosso crescimento espiritual não é apenas conhecimento mental, intelectual. Our spiritual growth comes when we make Christ preeminent in our lives and worship him as God and love him as man. Mas a maturidade espiritual ela vem quando nós o adoramos como we worship him. Worship him as God and love him as man. Quando nós o adoramos como Deus e o amamos como homem. Tonight, Hoje à noite, I want you to put your miner's helmet on again. eu quero que vocês coloquem seu capacete de garimpeiro de novo. I want us to head into this mine of the fullness of Christ bodily. E nós queremos entrar de novo nessa mina da plenitude de Deus que habita corporalmente em Cristo. Because there's still more mysteries to be discovered there. Porque ainda há outros mistérios para serem descobertos lá. And tonight, the mystery that I want to fellowship on E hoje à noite o mistério que eu gostaria de compartilhar is this mystery of godliness. é o mistério da piedade. That is God bringing us into the fullness of who we are. God bringing us to... Bringing us into the fullness of who we are in Christ.
Deus nos levando ao pleno conhecimento daquilo que nós somos em Cristo. In other words, and in him you have been made complete. Outra palavra é nele nós fomos aperfeiçoados, feitos completos na So we tradução. want to go into him and see that we have been made complete. Nós queremos entrar nele e ver como nele nós fomos feitos completos, aperfeiçoados. David says man is fearfully and wonderfully made. O Davi disse que o homem foi maravilhosamente feito. I look out over this audience of Brazilians and I see how fearfully and wonderfully you are made. Eu olho para essa audiência de brasileiros e vejo quão maravilhosamente e temerosamente nós fomos feitos. Because I don't know you, I say, oh, I can tell God made you. Então, eu não conheço vocês para dizer, Deus fez todos vocês. I don't know about brothers and sisters back in New York. I know them pretty good. Os irmãos lá de Nova York eu conheço muito bem. They don't look as beautiful as you look. Eles não parecem tão bonitos como vocês. But only Christ can tell us the mystery of who we really are. Mas somente Cristo pode nos revelar o mistério de quem nós realmente somos. How wonderfully man is made. Quão maravilhosamente o homem foi feito. It says in Genesis, so God created man in his own image. Em Gênesis nos é afirmado que criou Deus o homem à sua imagem. In the image of God, he created him. Male and female, he created him. Na imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Now, for the first 3 centuries of the church, when they were still holding to the head to some degree, Nos primeiros 3 séculos da igreja, quando eles ainda estavam firmados ao cabeça de alguma forma, man's makeup was understood. A forma do homem era entendida. That is to say, man is made up of spirit, soul, and body. Ou seja, o que isso quer dizer? O homem é feito de espírito, alma e corpo. Now that's a mystery. Isso é um mistério. Our brother Lawrence spoke this morning. O nosso irmão Lawrence falou sobre isso essa manhã. And he says some of his unbelieving friends that he works with on various projects, they don't even think man now has a soul. And they certainly don't know he has a spirit. Ele falou de seus colegas que trabalham em diferentes projetos, que eles nem sabem que o homem tem uma alma, quanto mais que tenha um espírito. But I think you're all familiar with this story of how God created man. Mas eu acho que todos vocês estão familiarizados com a história de como Deus formou o homem. This simple, beautiful picture. Esse quadro simples e muito formoso. As it were, God shaped our body out of clay. Que Deus então ele deu forma ao nosso corpo a partir do barro. And then he breathed into the nostrils of this body. E ele então soprou nas narinas desse corpo. Now you all know that breath and spirit is the same word in Hebrew. Huh? Vocês sabem que sopro e espírito são a mesma palavra no hebraico. Ruach Ruach, means breath. que significa respiro, sopro. So God ruached into the man. Então Deus ruach, soprou no homem. And man became a living soul. E daí o homem se tornou a alma vivente. Now there's body and spirit and soul all there together, Então, simply given to us. Corpo, espírito e alma todos juntos. Because in fact man is made in the image of God. E de fato o homem foi feito à imagem de Deus. He's a 3D image of the 3-in-1. Ele é uma imagem tripla da Trindade, daqueles 3 em 1. And the early disciples in the early church understood this reality of who man is. E os discípulos no início da igreja entendiam essa realidade, essa verdade. When we turn to these 2 scriptures, you see that these matters were just taken as a matter of understanding. Então, quando lemos esses versículos, vemos que isso era um assunto entendido por todos. So, in 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, Então, lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, I think we all know this passage. todos nós conhecemos essa passagem, Here's what it says. e aqui ela diz o seguinte: Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your spirit and soul and body be preserved complete without blame at the coming of our Lord Jesus Christ.
O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. So the Holy Spirit is sanctifying us completely. Então, o Espírito Santo está nos santificando completamente. Our spirit, our soul, and our body. O nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. And praise God, E graças a when Deus, Jesus comes back, quando Jesus voltar, will be completed. isso vai estar completo. We're under construction right now. Nós estamos agora em obras. Like this famous monorail we have in Poços. Assim como esse monotrilho elevado que existe aqui em Poços. Every time I come, it's still under construction. Cada vez que eu venho aqui, ele ainda continua em construção. Then we see in Hebrews chapter 4, verse 12. Então nós vemos também lá em Hebreus 4, versículo 12. Here again the Christians understood spirit, soul, and body. Aqui de novo os cristãos entendem o espírito, a alma e o corpo. And it's because of the Word of God that we know these things. É por causa da palavra de Deus que nós sabemos essas coisas. Because the Word of God is living and active and sharper than any two-edged sword. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. And pierces as far as the division of soul and spirit, both of joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Here again we see the Word of God comes into our lives. Aqui nós vemos novamente a palavra de Deus, ela vem para as nossas vidas. Now because we were sinners, Pelo fato de sermos pecadores, we do not easily discern the difference between soul and spirit. não é fácil que nós identifiquemos a distinção entre alma e espírito. Many times it feels quite similar, the dynamics of these two. Muitas vezes a dinâmica desses dois parece muito similar. Because both our spirit and soul have emotions, as it were, and they have intelligence, as it were, and they have will. Porque tanto o espírito como a alma, eles têm emoções, eles têm inteligência e eles têm uma vontade. And so sometimes we think something has come from God, but it's just something soulish. E algumas vezes nós pensamos, isso é de Deus, mas na verdade é algo que vem da alma. But then when the living Word of God comes in, Mas quando a palavra viva de Deus vem, it begins to do the surgery with a light laser, então começa a fazer aquele corte ali como se fosse um laser. and we begin to see, oh, that was flesh. Oh, Oh. that's the spirit. Nós começamos a perceber então, isso é da carne, isso é do espírito. So the early saints knew these things. Os santos lá do início, eles conheciam essas coisas. Also in 1 Timothy chapter 3, Também em 1 Timóteo, no capítulo 3, as Paul is talking to Timothy about the church, Paulo está falando com Timóteo a respeito da igreja. he comes to verse 16 of chapter 3, Ele chega ao versículo 16 do capítulo 3 de 1 Timóteo. and he says, "By common confession, great is the mystery of godliness. Evidentemente grande é o mistério da piedade. He who was revealed in the spirit flesh was vindicated in the spirit, seen by angels, proclaimed among the nations, believed on in the world, taken up in glory." Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Now this has first reference to who Jesus was. Essa é a primeira referência a respeito de quem Jesus é. And when he was on this earth, Quando ele estava aqui na terra, he was a mystery to people. ele era um mistério para as pessoas, Because it was manifest in the flesh, porque ele se manifestou na carne, but he was vindicated, justified in the spirit. mas foi justificado no espírito. This is a great mystery. Isso é um grande mistério. How can a man truly be godly? Como é que um homem pode ser Deus And not only godly, e não apenas piedoso? that's the mystery of godliness, Porque aqui é o mistério da piedade, but come to not only that, but perfection and glory. mas alcançar a perfeição e a glória. Now, how can a man ever get to glory? Como é que um homem pode ir até a glória? It's this mystery that works within him. Isso é um mistério que está ali nele. But now Paul is putting this juxtaposed to his talking about the church.
E Paulo está justapondo essas coisas ao falar da igreja, Because the point of this wonderful passage porque o ponto dessa maravilhosa passagem aqui is exactly that the mystery of godliness is at work in you and I. é justamente o mistério da piedade que está operante em mim e em ti. It's true we're just human flesh. It's true we're just human flesh. É verdade, nós somos apenas carne humana, But the Spirit is justifying us. mas o Espírito está nos justificando. We begin to live a godly life Nós começamos a viver uma vida piedosa until the day when we are glorified. até o dia em que nós seremos glorificados. Now, I hope that when your non-Christian friends meet you, Eu espero que quando os seus amigos não crentes o encontrem, they scratch their head and say, "You're a mystery." eles cocem a sua cabeça e digam: "Bah, mas I você é um mistério. I don't understand you. What's going on? Eu não consigo te entender. O que está acontecendo?" We both were laid off of our job, and I'm mad, but you're saying, "Well, it's okay." God's Nós dois fomos despedidos do emprego. Eu estou furioso, mas tu está dizendo que está tudo bem. They say there's something mysterious in you. Maybe you're just crazy, you know? Tem alguma coisa misteriosa com você. Será que você não está meio maluco, hein? But no, it's because we're more than just flesh. Mas isso é porque nós somos mais do que apenas carne. We have a spirit, Nós temos um espírito. and this spirit is being perfected unto glory. E esse espírito está sendo aperfeiçoado em direção à glória. Now, as I said, in the early church, Lá- this understanding of man was clear. Na igreja primitiva, esse entendimento do homem estava claro. But you know the sad history of the church. Mas nós conhecemos a triste história da igreja. Our brother in the morning has shared upon this a few times. O nosso irmão, pela manhã, compartilhou conosco algumas vezes sobre isso. And let me put it simply. Deixe-me colocar isso de forma bem simples. The church lost its heavenly dimension. A igreja perdeu a sua dimensão celestial. It lost its spiritual reality. Ela perdeu a sua realidade espiritual. It lost its mystery. Ela perdeu o seu mistério. And church became a very outward thing. E a igreja se tornou uma coisa muito externa. Outward acts we do, Nós fazemos coisas externas, outward beliefs we confess. confessamos coisas externas, But the spirit of the Christian was being lost. mas o espírito do cristão foi perdido. Now, one of the most formative, famous Christians at that time was Saint Augustine. Um dos mais importantes cristãos dessa época formativa é Santo Agostinho. Agostinho. And some Saint Augustine. Yeah. And some say that he is the one that first formulated the understanding of man's total depravity. E alguns dizem que ele foi o primeiro a formular o ensino da total depravação do homem. Of course, he said that man is saved by grace, É claro, ele disse que o homem é salvo pela graça, but he said man was totally depraved. mas ele disse também que o homem é totalmente depravado. And he said E disse: man's body is corrupted by sin. o corpo do humano é corrompido pelo pecado. Man's soul is totally dark. A alma do homem está totalmente negra. Man cannot find God O homem não pode encontrar a Deus, unless God reveals himself by grace. a não ser que Deus se revele a ele pela graça. Now, of course, these words are very powerful. And Claro, essas palavras são muito poderosas, But he, of necessity, took man's spirit out of the equation. mas ele tirou o espírito do homem fora da sua equação. And man became body and soul. E o homem assim se tornou apenas corpo e alma, In the Christian definition. na definição cristã. Now, there's a historical reason for that. Há uma razão histórica para isso. It's because in those days, people were defining the spirit of a man É porque naqueles dias as pessoas estavam definindo o espírito do homem as the spark of God that is in all men. como a centelha de Deus que estava em todos os homens. But if you're going to preach total depravity, how can there be a spark of God in every man? Mas,
Se você prega a depravação total do homem, como é que vai dizer que tem uma centelha divina em todo homem? Actually, what this is saying is that in every man is a little bit of the Holy Spirit. Na verdade, isso quer dizer que em cada homem há algo do Espírito Santo. But in the original understanding of man, spirit, soul, and body, Mas no entendimento original do homem, espírito, alma e corpo, a man's spirit was a human faculty that he had to commune with God. o espírito humano é uma faculdade criada para que ele possa ter comunhão com Deus. And because of sin, that spirit was darkened and unable to commune with God. Mas por causa do pecado, o espírito ficou em trevas e incapacitado de ter comunhão com Deus. But so this gospel became a gospel to a body and a soul. E através disso, então, o evangelho se tornou um evangelho destinado a um corpo e uma alma. Now, of course, they preached the grace of God. Claro, ele pregava a graça de Deus. Thank God for His grace. E o Deus que é gracioso. And so Augustine and those who followed him, E então Santo Agostinho e aqueles que o seguiam, they believed once a man was saved eles criam que quando o homem era salvo by the grace of God, pela graça de Deus, he was able to perfect his soul and his body. ele era capaz de aperfeiçoar a sua alma e o seu corpo. You have to do good works. Você tem que fazer boas obras, You worship. adorar, You serve. servir. And by the power of the Holy Spirit, He perfects us. E pelo poder do Espírito Santo, então, ele nos aperfeiçoa. But man is of two parts. Mas o homem só tem duas partes. This understanding of man came right up into the Reformation. Esse entendimento do homem, ele veio até a Reforma. And of course, this is why the church for centuries E é por isso que a igreja, por muitos séculos, has preached that once you're saved, tem pregado que uma vez que você é salvo, you've just got to try hard to be a good Christian. você tem que dar duro para ser um bom cristão. The Catholic Church put it this way. A Igreja Católica coloca da seguinte forma: If you want to go to heaven, se você quer ir para o céu, you've got to deny your flesh. você tem que negar a sua carne. Now, don't eat meat on Friday. Não coma carne na sexta-feira. And be holy, Seja santo, except Mardi Gras. exceto no carnaval. Sounds a little strange. And then, you've got to do good works, Então, você tem que fazer boas obras, especially give money to the church. especialmente dar dinheiro para a igreja, But many good works. mas muitas boas obras. Deny yourself. Negue a si mesmo. And E you must take the sacraments. também você deve observar os sacramentos, Because there's magic in the sacraments that will help make you ready for heaven. porque essa mágica dos sacramentos vai fazer você pronto para o céu. Now, you did a good job, but when you die, you probably didn't quite make it. And so you spend a few years in purgatory to finish off the work. Tá bom, você até que teve um bom desempenho, mas não foi o suficiente. Então, depois da morte, você vai ter que passar algum tempo no purgatório. But you know, that's without purgatory. That's what many evangelical Christians believe today. Excuse me? Even evangelical Christians believe all of that except for purgatory. E hoje em dia, muitos cristãos evangélicos acreditam em tudo isso, exceto no purgatório. Here the Colossians were trying to fast, E aqui os colossenses estavam tentando jejuar. and they were having special feasts for the new moon, E estavam tendo festivais especiais para a lua nova. and they were holding seances and going om, 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 trying to have all kinds of visions. E estavam ali, então, tentando alcançar todo tipo de visões. But it was doing them no good. Mas isso não estava fazendo nenhum bem para eles. So we turn to Colossians chapter 2. Então nós chegamos aqui a Colossenses capítulo 2. This has already been referred to, but let's just look at a few verses here. Nós já vimos isso, mas vamos olhar alguns versículos. Verse 16 of chapter 2. Versículo 16 do capítulo 2. Therefore, no one is to act as your judge in regard to food or drink or festivals or new moons or Sabbath. These are mere shadows of what is to come, but the substance belongs to Christ.
Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. And let no one keep defrauding you of your prize. You have a prize at the end of this run. But people are stealing your prize. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. We don't have that part of the prize here. That's Okay. Well, your Portuguese Bible is wrong. Right, okay. Don't let people rob you by delighting, saying you have to delight yourself in self-abasement, the worship of angels, the taking your stand on visions. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum na sua mente carnal. Listen to what Paul says in verse 19. E leia agora o que Paulo diz no versículo 19. Now this is what you need to do. Isso é o que você tem que fazer. Hold fast to the head, from whom the entire body, being supplied and held together by the joints and ligaments, grows with a growth which is from God. Não retendo a cabeça, ou seja, firmando seu cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. So if you have died with Christ to these things, why are you still doing them? Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que These os sujeitais a eles? things will not help you. Essas coisas não vão ajudar em nada. Look at verse 23. Leia o versículo 23. These are matters which have to be sure the appearance of wisdom and self-made religion and self-abasement and severe treatment of the body, but are of no value against fleshly indulgence. Tais coisas com efeito têm a aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade ou contra a carne. Brothers and sisters, Irmãos, if the Holy Spirit isn't working in you, spirit, soul, and body sanctifying, you will never be sanctified. se o Espírito Santo não está trabalhando em você, espírito, alma e corpo, você nunca será santificado. If the word of the cross cannot come in and discern the difference between soul and spirit, Se a palavra de Deus não está entrando e separando aquilo que é da alma e do espírito, then we are left to a kind of a legalism. nós somos deixados a um certo tipo de legalismo. Now you've been saved, Você foi salvo? now be good. Seja bom, Study the Bible, estuda a Bíblia, do what the Bible says. faz aquilo que a Bíblia diz. You see Christ, Você vê Cristo? imitate Christ. Imite a Cristo. Now that's impossible. Isso é impossível. It's impossible to do. É impossível fazer isso. But many Christians try and try and try. Mas muitos cristãos passam tentando, tentando e tentando. Many of the reformers also preach this same holiness vein. Muitos mesmo dos reformadores pregavam esse tipo de santidade em vão. Many of the Protestant reformers, Muitos dos reformadores protestantes, even to this day, até o dia de hoje, believe in a two-part man. creem num homem de duas partes, The body and the soul. o corpo e a alma. And they are exhorted to holiness. E eles são exortados à santidade. And when you look through history, E quando você olha para a história, you do see many, many wonderful saints. você vê muitos e muitos santos maravilhosos. Whether among the Lutherans or among the Calvinists, you see many wonderful saints. Seja entre os luteranos e os calvinistas, há santos maravilhosos. God is able to sanctify. Deus é capaz de santificar. Whether we understand how we are made or not. Mesmo seja nós entendendo ou não o que é isso. But the testimony Mas of o- those who really try to live a godly life. Mas o testemunho daqueles que realmente tentaram viver uma vida santa, For most who really try, they find themselves in Romans chapter 7. aqueles que tentaram isso muito,
A maioria deles se encontrou finalmente em Romanos capítulo 7. Shipwrecked. Naufrágio. Paul's testimony in Romans 7 O testemunho de Paulo em Romanos capítulo 7 is the testimony of a broken Christian é o testemunho de um cristão partido. who tried to be good, Ele tentou ser bom, but evil was in him. mas o mal estava nele. That which he wanted to do, he couldn't do. Aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia. That which he didn't want to do, he did. Aquilo que ele não queria fazer, He isso says, ele fazia. who can deliver me from this death? E ele perguntava: quem pode me libertar desta morte? When Paul became a Christian, I don't know if there was anybody who was so zealous because he was Pharisee to be perfect for Jesus. Quando Paulo se converteu, ele era um fariseu, então eu não sei se havia alguém tão zeloso para ser perfeito como ele. But he came to the shipwreck of Romans 7. Mas ele chegou ao ponto do naufrágio em Romanos 7. But you know, those people who really desire to live godly in this world, Mas aqueles cristãos que desejam viver piedosamente neste mundo, many times muitas vezes God brings them to the experience Deus os leva à experiência of the exchanged life de uma vida substituída, of Galatians 2:20, de Gálatas 2:20. and they realize they've been crucified with Christ. E eles então percebem que estão crucificados com Cristo. Yet they live, Sim, eles vivem, but no longer they. mas não mais vivo eu. Christ lives in them. Cristo vive em And this mim. Christ is able to bring us into a sanctified life. E esse Cristo é capaz de nos levar a uma vida santificada. So down through church history, Então, através da história da igreja, the Lord has continually brought recovery back to the truth of sanctification, Deus continuamente trouxe restauração a essa verdade da santificação. and you see the reality of our sanctification through Christ must be understood as spirit, soul, and body. A realidade da santificação em Cristo precisa ser entendida em relação ao espírito, alma e corpo. And so the brethren in the 19th century, E, portanto, os irmãos no século XIX, suddenly they began to read the word and see spirit, soul, and body. eles começaram a ler a Bíblia e descobrir ali o espírito, a alma e o corpo. And it opened the understanding to the whole church in England at the Keswick conventions they had every year. Então isso começou a se abrir naquela convenção de Keswick que eles tinham todos os anos na Inglaterra, Where this understanding of spirit, soul, and body was recovered even in the Anglican church as well as Baptist and many others. onde esse entendimento do homem como espírito, alma e corpo foi restaurado mesmo na igreja anglicana. Many Christians who felt defeated have found great help through such writers as Andrew Murray, Então muitos cristãos que se sentiam derrotados foram muito ajudados por escritores como Andrew Murray, A.W. Tozer, A.W. Tozer, Hudson Taylor, Hudson Taylor, Austin Sparks, Austin Sparks. Watchman Nee. Watchman Nee. His Normal Christian Life Seu livro A Vida Cristã Normal has saved many people from Sal- spiritual depression. salvou muitas pessoas da depressão espiritual. Even this devotional, Streams in the Desert, written by Mrs. Cowman, Aquele devocional Mananciais no Deserto, escrito pela irmã Kalman. all of these ones Todos esses escritos understood sanctification, mostravam o entendimento da santificação and they spoke of spirit, soul, and body. e falavam em termos de espírito, alma e corpo. So many have been helped Muitos foram ajudados by looking into Christ ao poder olhar para Cristo and discovering who they really are. e descobrindo ali quem eles eram. And so I want us to look in Christ and see who we are. Então eu gostaria que nós olhássemos para Cristo e ali descobrirmos quem nós somos. Now, in the Gospels, Nos evangelhos, we clearly see nós vemos claramente that Jesus que was Jesus spirit, soul, and body. era espírito, alma e corpo. Now, if we're to understand ourselves, we need to understand in Christ. Se nós queremos entender a nós mesmos, nós temos que nos entender em Cristo. Look at these two verses in the Gospel of John. Olhe para esses dois versículos no Evangelho de João. One mentions Jesus' spirit, one mentions Jesus' soul.
Um menciona o Espírito de Jesus e o outro menciona a sua alma. This scripture is not inaccurate. Essa porção das Escrituras não é algo impreciso. In John chapter 12, Em verse João, 27, capítulo 12, versículo 27, Jesus says this, Jesus diz o seguinte: Now my soul has become troubled. agora está angustiada a minha alma. And what shall I say? Father, save me from this hour? E que direi eu, Pai, salva-me desta hora? But for this purpose I came to this hour. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. There's soul. Aqui nós temos a alma. Now turn to John chapter 13, verse 21. Capítulo seguinte de João, João 13, versículo 31. When Jesus had said this, he became troubled in spirit and testified and said, Truly, truly, I say to you, one of you will betray me. Versículo 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Now, in both of these verses, they say he was troubled. Nesses dois versículos nos é dito que ele angustiou-se. He was troubled in soul, he was troubled in spirit. Ele estava angustiado na sua alma e estava angustiado no seu espírito. But these two things are different. Isso são duas coisas diferentes. Now, why was he troubled in soul in chapter 12? Por que a sua alma estava angustiada no capítulo 12? Because he was moving near Calvary. Porque ele estava se aproximando do And he Calvário felt all the presence of evil upon him. e ele podia sentir aquela presença do mal sobre He ele. knew he was going to have to offer up his life. Ele sabia que ele teria que oferecer a sua vida. And he's a human. E como He ser has a humano, soul. ele tinha uma alma. His soul thinks. E aquela alma His pensa. soul has emotions. Aquela alma tem His emoções. soul has will. Aquela alma tem uma vontade. And he's troubled E ela está because of angustiada the surrounding circumstances. por causa daquelas circunstâncias que estão ao redor dele. But he says, My soul is troubled. Ele diz então: a minha alma está angustiada. My soul wants to run away. A minha alma, ela deseja ir embora. But no. This No. is the reason I have come into the world. Não, foi por essa razão mesmo que eu vim ao mundo. So his spirit answered his soul's distress. Então o seu espírito responde à angústia da sua alma. Now in John chapter 13, Já no capítulo 13 de João, they are having the Lord's table together. eles estavam tendo a ceia do Senhor juntos. And while they're doing it, E enquanto estavam fazendo isso, his spirit becomes troubled. o seu espírito angustiou-se. Now this isn't anguish of soul, Isso não é uma angústia de alma, but his spirit knew something intuitively. mas o seu espírito percebeu algo intuitivamente. One of you Um de vós will betray me. vai me trair. Now that troubled his spirit. Isso angustiou seu espírito. He received this information from on high, Ele recebeu essa informação do alto. and it stirred his spirit. E isso agitou seu espírito. Do you see? Being troubled in soul, being troubled in spirit, two different things. Você percebe aqui? Angustiar-se na alma e angustiar-se no espírito são duas coisas diferentes. Sometimes when we're troubled, we should find out. Algumas vezes, quando nós nos angustiamos, nós devemos descobrir de onde vem. Let's just take three more verses from Matthew, Mark, and Luke. Vamos pegar mais alguns versículos de Mateus, Marcos e Lucas. First in Matthew 26, verse 38. Mateus 25, versículo 36. 25? 38. 38. Matthew 26. 26, 38. Then he said, now this is Jesus in the Garden of Gethsemane, Aqui nós temos Jesus no jardim do Getsemane. and all the pressure of hell is coming upon him. Toda a pressão do inferno está sobre ele. And listen to what Jesus says. Ouça o que Jesus disse: My soul is deeply grieved to the point of death. a minha alma está profundamente triste até a morte. You know, our souls can be so grieved, so oppressed, A nossa alma, ela pode ficar tão entristecida, tão oprimida, even to the point of death. até o ponto da And morte. because Jesus was a human, his soul also could be so oppressed by that which was around him. Porque Jesus era humano, a sua alma podia ser oprimida a tal ponto, ao ponto da morte. Let's look at Mark chapter 2, verse 8. Agora, Marcos, capítulo 2, versículo 8.
And immediately Jesus, aware in his spirit that they were reasoning that way within themselves, E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes. now Jesus has a spirit. Jesus tinha um espírito, His spirit's alive unto God. um espírito vivo para com Deus. And his spirit also understood what these people were saying in secret. E esse espírito percebeu o que aquelas pessoas estavam dizendo em secreto. His spirit had clear perception. O seu espírito tinha uma percepção clara. And then in Luke chapter 23 E agora lá em Lucas 23, and verse 46, versículo 46. and Jesus crying out with a loud voice said, Father, into thy hands I commit my spirit. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. He knew he knew his spirit. Ele conhecia o seu próprio He espírito. knew his spirit in communion with the Father. Ele conhecia o seu espírito em comunhão com o Pai. And he offered his spirit unto his Father for his keeping. E ele entregou o seu espírito ao Pai para que ele o cuidasse dele. I just read those so you can see that the Bible understands that Jesus had spirit, soul, and body. Eu li estes versículos só para que vocês possam entender que Jesus tinha um espírito, uma alma e um corpo. Now the Word of God shows us that the process of salvation happens this way. E a palavra de Deus nos mostra que o processo de salvação ocorre dessa forma. The Holy Spirit quickens our spirit. O Espírito Santo aviva o nosso espírito. And suddenly our spirit's alive. E de repente o nosso espírito está vivo. And what's the first thing a spirit says? E qual é a primeira coisa que o espírito diz? Abba, Abba. Because I know. Abba, papai. I know. I have a connection. Agora você sabe, você tem uma conexão. Now the Holy Spirit touches the human spirit O Espírito Santo toca o espírito humano and begins to renew the mind in the soul. e começa a renovar a mente da alma. Strengthens the soul's feeble will. Fortalece a vontade fraca da alma. Pours a new love, agape love, into our emotions. Coloca um novo amor agape nas nossas emoções. And as we decrease, He increases. E à medida que nós decrescemos, Ele cresce. That still small voice within Aquela voz mansa e suave lá dentro begins to strengthen you começa a te fortalecer in your inner man no seu homem interior, until Christ begins to dwell in your heart. até que Cristo começa a habitar no seu coração. The Spirit begins to gain victory over your soul O Espírito começa a alcançar a vitória sobre a sua alma, by the resurrection life within. pela vida de ressurreição lá dentro. And gradually we begin to learn the way of sanctification, led by the Spirit from within to without. E gradualmente nós começamos a conhecer o caminho da santificação, conduzidos pelo Espírito que vem lá de dentro e vem para fora. Our burden is to cooperate with the Holy Spirit as He leads us from death to life. E o nosso encargo é cooperar com o Espírito enquanto ele nos ergue da morte para a vida. But if we don't know we have a spirit, Mas se nós não sabemos que temos um Espírito, this process doesn't make sense. esse processo simplesmente não faz sentido. Or at least it's shrouded in mystery. Ou ao menos ele fica envolto num mistério. How can the Spirit bear witness with our spirit? Como é que o Espírito pode testificar junto ao nosso Espírito? How can the cross show us that our old man's been crucified? Como é que o Espírito pode nos mostrar que o nosso velho homem foi crucificado? How can we learn to live not by walking in the flesh but by walking in the Spirit unless we start in our spirit? Como é que nós podemos aprender a não andar na carne, mas no Espírito, sem começar a andar no Espírito? And so when Paul is talking to the Colossians, Quando Paulo então fala aos Colossenses, he wants them to see in Christ ele quer que eles se vejam em Cristo. how man has been saved and recreated. Como o homem foi salvo e criado de novo. As we come into Christ, Assim, quando nos achegamos a Cristo, we are complete in Christ. ali nós somos completos, aperfeiçoados. Now once again,
Paul's not interested in us knowing a doctrine. Paulo não está interessado em que conheçamos uma doutrina. I don't know how many of you have read The Spiritual Man by Watchman Nee. Eu não sei quantos aqui leram O Homem Espiritual, do irmão Watchman Nee. It's a very good book. E é um livro muito bom. But Watchman Nee says, look, this book is just a scriptural presentation, but God works in his own ways in our life. Então Watchman Nee diz, bom, esse livro é uma apresentação espiritual, mas Deus vai construir os seus caminhos nas nossas vidas. It's not that we're supposed to read a spiritual man and say, now I understand. Não o objetivo não é que a gente leia O Homem Espiritual e ao final diga, agora eu entendo tudo. But it is so vital to a Christian's life Mas é vital para a vida de um cristão when you discover that you are spirit, soul, and body. que você descubra que você é espírito, alma e corpo. One of the great practical problems for Christians today, Um dos grandes problemas práticos para os cristãos hoje em dia, and I include ourselves, e eu incluo aqui a todos nós. you know what we don't understand? Sabe o que nós não entendemos? That man, in essence, is spirit. É que o homem, em essência, é espírito. That's the deepest part of you. Essa é a parte mais profunda dele. Your spirit to be expressed through soul and body. O espírito deve se expressar através da alma e do corpo. But most people, because we've all fallen, we consider ourselves body and soul. Mas pelo fato de sermos todos caídos, nós nos consideramos apenas como corpo e alma. And our minds have to be renewed As nossas mentes têm que ser renovadas to understand that we are spirit, para que entendamos que somos espírito, that He is alive in us. que Ele está vivo em nós. And He begins to teach us E Ele começa a nos ensinar, by giving us revelation in our spirit, nos trazendo revelação no nosso espírito. knowledge from the tree of life. Conhecimento a partir da When our árvore da vida. spirit comes alive, Então o nosso espírito se torna vivo. our spirit begins to worship. O nosso espírito começa a adorar. Worship begins in our spirit and comes through our soul and our body. A adoração começa no nosso espírito e ela vem por meio da alma e, por fim, ao corpo. But the key to worshiping in spirit and in truth is where the source of our worship is. Mas a chave para a adoração em espírito e verdade é a fonte da onde essa adoração vem. So we find many worship expressions from David. Então nós temos muitas expressões de adoração por parte de Davi. Bless the Lord, O my soul, Bendize ao Senhor, ó minha alma, and all that is within me, bless his holy name. e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Now that's his spirit speaking to his soul. Isso é o seu espírito falando à sua alma. How many of you know sometimes your soul doesn't want to get out of bed in the morning and read the Bible? Quantos de vocês sabem que de manhã cedo a alma de vocês não quer saber de se levantar para ler a Bíblia? Are you surprised Você está surpreso? when you discover the Quando- spirit in you always wants to get up in the morning Que and o, es- study the Bible? que o espírito dentro de vocês, ele sempre quer levantar cedo de manhã para estudar a Bíblia? But who's speaking? Mas quem está falando? The loud soul that says, I want to rest in bed. A alma fala bem alto, eu quero ficar descansando na cama. Or the still small voice saying, meet with me, meet with me. Mas aquela voz mansa e suave, ela diz, encontra comigo, encontra comigo. You see that they both are involved in our lives, but we need to listen to the Spirit. Essas duas vozes estão envolvidas na nossa vida, mas nós temos que ouvir o Espírito. You remember when David was down? He says, why are you cast down, O my soul? Lembre-se que Davi dizia, por que estás abatida, ó minha alma? Hope in God. Espera em Deus. His Spirit is telling his soul what to do. O seu Espírito estava dizendo à sua alma o que ela devia fazer. Now he's on the right track, isn't he? Ele estava no caminho certo. When our spirit can tell our soul what to do, Quando o nosso Espírito pode dizer à nossa alma o que ela deve fazer, we become a spirit-controlled person. nós nos tornamos uma pessoa controlada espiritualmente. Now, you see, I know our brothers are going to be talking about worship, and our brother Lawrence tomorrow is going to share, I think he has at least 8 to go from today, and some more examples from tomorrow. Many things about worshiping in spirit and in truth. Nós estamos
Nós estamos compartilhando muitas coisas aqui a respeito de adoração, os irmãos estão compartilhando, nosso irmão Lawrence, ele ainda tem 8 pontos para compartilhar a respeito disso amanhã. So I won't stay on this area. I don't want to take away his material. You know. Eu não vou entrar nessa área, eu não quero tirar o material que os outros vão compartilhar, But I do want to say this. mas eu quero dizer uma coisa. We do have a real problem of mixture in the church today. Nós temos um problema real de mistura na igreja hoje em dia. A lot of worship that starts from the soul, not the spirit. Muita adoração, ela vem da alma e não do espírito. Soulish worship can be beautiful. A adoração que vem da alma pode ser muito bonita, It can be emotional. pode ser muito It can be emocional, powerful. pode ser poderosa, It can be loud. ela pode ser muito alta, But it can be carnal. mas ela pode ser carnal. Many Christians think that's what worship is. Muitos cristãos pensam que a adoração And the test for this worship, é assim. E o teste para esse tipo de adoração, if you can bring unbelievers into the worship, se você pode trazer descrentes para a adoração, and they can join right in, e eles podem se juntar a vocês. love the music, love the songs, Eles gostam da música, gostam do som, when their spirit is dead, mas os seus espíritos estão mortos. we wonder what the origin of our worship really is. Não nos surpreendamos em descobrir a origem de onde vem essa adoração. As our brother Lawrence wonderfully said this morning, Tal como o nosso irmão Lawrence disse de forma maravilhosa essa manhã, if our worship is really about us, se a nossa adoração diz respeito a nós mesmos, is it worship? será que isso é adoração? Our worship is about Him. A nossa adoração é a respeito dele. But if you listen carefully, too many songs today are talking about us and what's happened to us and how free we are and how wonderful it is. And, What- oh, by the way, thank you, God. Hoje em dia nós vemos que muitos cânticos falam sobre nós, sobre como nós fomos libertados, como nós fomos abençoados, nós e nós. Bom, para terminar, obrigado, Senhor. One time a sister came into our meeting, Uma vez uma irmã veio ao nosso encontro. and we worship in a pretty modest way. Nós adoramos ali de uma forma modesta, But she was loud and boisterous with her hands up in the air and praising God. And blah, blah, blah. mas ela é muito enfática, falando alto, expressiva. Now, I hope you all do that once in a while. Eu espero que todos vocês façam isso de vez em quando. But the sister seemed a little over the top. Mas aquela irmã parecia que estava um pouquinho acima do que devia mesmo. So I asked her after the meeting, I said, why were you worshiping like that? Eu perguntei para ela então depois, né, da reunião, por que tu estavas adorando dessa forma? And she said, it's because He will give you the desires of your heart if you trust Him. É porque Ele vai te conceder os desejos do teu coração, se tu confiares nele. So I am worshiping Him, so He'll give me the desires of my heart. Então eu estou adorando Ele, aí Ele vai me conceder os desejos do meu coração. I think there's something wrong there. Eu acho que tem alguma coisa errada nisso, né? That wasn't about God, that was about our sister. Isso não dizia respeito a Deus, dizia respeito à nossa irmã. And when we grow as Christians, E quando nós crescemos como cristãos, sometimes we will be involved in some kind of mixture kind of worship, and the Lord will say, this is not of me. algumas vezes nós podemos estar envolvidos com um tipo de adoração que é dessa forma aí, e o Senhor vai falar ao nosso coração, isso não me diz respeito. Will you listen to that voice? Será que você vai escutar esse tipo de voz? Soulish worship Adoração da alma is an addiction. é um vício. If we stir up our emotions by 3 songs this week, Se nós estimulamos as nossas emoções ouvindo canções, maybe it takes 4 songs next week. se nessa semana ouvimos 3, semana que vem nós vamos precisar de 4. Or we have to turn the guitars a little bit louder. Ou então nós colocamos o volume das guitarras um pouco mais alto. Or we have to sing the chorus 10 times instead of 7 times. Ou então nós temos que cantar o refrão daquele cântico 10 vezes em vez de 7 vezes. There's some people whose soulish worship is so big.
Tem algumas pessoas que essa adoração da alma é tão grande, but they no longer understand worshiping in spirit. eles não são mais capazes de entender a adoração em espírito. This becomes a very real problem. Isso se torna um problema muito real. But also, I just want to finish by talking a few more moments about this matter of the sanctification going on within us. Mas eu quero tomar mais alguns minutos para falar a respeito dessa santificação que deve ocorrer em nós. Have you come to that place where you've tried to be holy, Você já chegou àquela posição em que está tentando ser santo, but despite your intentions you fail and fail time and again? mas apesar das suas tentativas você fracassa e fracassa vez após vez? I remember this myself, Eu lembro disso por mim mesmo. how I wanted to serve the Lord, Como eu queria servir o Senhor, but my mind was filled with so much garbage. mas a minha mente estava tão cheia de lixo I found myself defeated, e eu me encontrei derrotado. but there I discovered Mas então eu descobri that I had been crucified with Christ, que eu estava crucificado com Cristo. that the Lord never expected me to become holy by my own strength. Que o Senhor jamais esperava que eu me tornasse santo pela minha própria força. And as He revealed Himself to me in the Word, E à medida que ele se revelava a si mesmo para mim na palavra, I realized eu percebi, that because I was born again, pelo fato de eu ter nascido de novo, even though my soul had a lot of conflict ainda que a minha alma tivesse muito conflito in my spirit, no meu espírito, I loved the Lord. eu amava o Senhor. I wanted the Lord. Eu queria o Senhor. And He was working in my spirit. E ele estava trabalhando no meu espírito. And so even though I would have to deal with my flesh, E ainda que eu estivesse ali lidando com a minha carne, some inner rest came into me. aquele descanso interno começou a vir a mim. Because the Spirit's life began to strengthen me in the areas that I was weak. Porque a vida do Espírito começou a me fortalecer naquelas áreas em que eu era fraco. Listen to what Colossians 3:10 says. Olha aquilo que diz em Colossenses 3:10. Now this is talking about we have put off the old man and we put on the new man. Aqui está falando de nos revestir do novo homem e despir do velho homem. Now are you the old man or the new man? Vocês estão no velho homem ou no novo homem? If you realize you've been crucified with Christ, you can put off the old man. Se vocês perceberam que foram crucificados com Cristo, vocês podem se despir do velho homem. And you can put on the new man. E vocês podem então vos revestir do novo homem. And how does Paul define the new man? E como Paulo define o novo homem? The new man is being renewed to a true knowledge according to the image of the one who created. Os revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Did you hear that? Você ouviu isso? Who is your new man? Quem é o seu novo homem? He's a man that starts with spirit. É um homem que começa com o Espírito. He's being renewed. Ele está sendo renovado And then this word to the full knowledge, the real knowledge, the true knowledge. para o pleno conhecimento, para o verdadeiro conhecimento. You are being renewed Você está sendo refeito, renovado, into the image of the one who created you. segundo a imagem daquele que o criou. Just like back in the Garden of Eden. Assim como lá atrás no Jardim do Éden, When Adam was born, spirit, soul, and body. quando Adão nasceu, espírito, alma e corpo. Now your creator in your salvation is recreating you in the image of the Son of God. Agora, na salvação, você está sendo recriado na imagem do Filho de Deus. So what does Paul tell these Colossians to do? O que Paulo diz a esses colossenses para fazer? He says, set your mind on the things above. Ele diz assim: coloquem as suas mentes nas coisas lá do alto, Your life is hid with Christ in God. porque as vossas vidas estão ocultas em Cristo, em Deus. Who are you really? Quem vocês são realmente It's still largely hidden. está na sua maioria oculto. But the Lord is working spirit, soul, and body. Mas o Senhor está trabalhando no espírito, na alma e no corpo. Put off those old things as you set your face on high. Coloquem fora essas velhas coisas, na medida em que vocês colocam os olhos nas coisas lá do alto. And then he says, when Christ shall appear, Quando Cristo se manifestar,
we shall be like him. nós seremos como Ele. Spirit, soul, and body, Espírito, alma e corpo, sanctified completely, completamente santificados, expressing the life of God expressando a vida de Deus as a human being, como seres humanos, a discovery of who we really are. ao descobrirmos quem nós realmente somos. Now, if you're a Christian here tonight and you feel continually defeated, Se você é um cristão hoje aqui à noite, que se sente continuamente derrotado, and you feel sin has the upper hand on your life, e você sente que o pecado está prevalecendo na sua vida, and you feel like your efforts are so often short-circuited by your flesh and your sin, e você sente que os seus esforços eles são constantemente frustrados pela carne que está em você, then you need to look at Christ então você tem que olhar para Cristo, in order to discover who you really are. para que ali você descubra quem realmente você é. In eternity, Na eternidade, that's who you are. é isto que você é. Right now, you are Agora. being transformed into this image. Você está sendo transformado a esta imagem. If you understand how large Christ is, Se você entender quão grande Cristo é, you will understand He has the power to transform your life. você vai entender que Ele tem o poder de transformar a sua vida. So once again, Paul is saying, Uma vez mais, Paulo diz: never accept a small view of who Christ is. nunca aceite uma visão pequena daquilo que Cristo é. But this also includes, Mas isso também inclui: never accept a small view of who Christ is in you. nunca aceite uma visão pequena do que Cristo é em você. Don't sell Him short. Não o tome por menos do que Ele He é. is the mighty God, Ele é o Deus poderoso. and He lives in you, Ele vive em você. and He wants to express Himself. E Ele quer expressar a si mesmo em você. You must learn how to exercise your spirit as you worship and commune with God. Você tem que aprender a expressar o seu espírito à medida que você tem comunhão e o adora. If you would be changed into His likeness. E aí você vai ser transformado à sua semelhança. There's a lot that the Lord has to do in us. Tem muito ainda que o Senhor quer fazer em nós. But the Spirit has already begun to sanctify. Mas o Espírito já começou a nos santificar. And the word of the cross is already separating things in your life. E a palavra da cruz já está separando coisas na sua vida. He's doing a wonderful work. Ela está fazendo um trabalho maravilhoso. Even during His spiritual discipline, we should be able to worship Him. Mesmo em períodos de disciplina espiritual, nós devemos ser capazes de adorá-lo. Our lives are not for ourselves. As nossas vidas não são para nós mesmos. Our lives are for Him. As nossas vidas são para Ele. So we consecrate ourselves a living sacrifice. E por isso nós nos apresentamos como sacrifícios vivos. And we worship Him. E nós o adoramos. Whatever you are, Tudo que você for, you are spirit, soul, and body. você é espírito, alma e corpo. At any moment, on any day, Em qualquer momento, em qualquer dia, your spirit is worshiping God. o seu espírito está adorando a Deus. Now, will you yield to the Spirit? Será que você vai se submeter a esse espírito Become a true worshiper? e se tornar um verdadeiro adorador? Maybe that means in your meeting you have to start to sing a song. Pode ser que onde você se reúne, você então tenha que começar um cântico. Maybe as you're breaking bread, you need to ask for a song. Talvez quando você está partindo o pão, você deve então pedir um cântico. You need to read a scripture. Você tem que ler a escritura ali. You see, the Spirit wants to lead our worship. O Espírito deseja liderar a nossa adoração. But too many of us listen to our soul. Mas muitos de nós ouvimos a nossa And alma. all the time the Spirit is just bubbling inside, E todo o tempo o Espírito só está borbulhando lá dentro, waiting to bring us to the living God in communion. esperando para nos levar a Deus em comunhão. What a wonderful Christ we have. Ah, que Cristo maravilhoso nós temos. We look inside of Him. Olhamos para dentro dele. There He was, spirit, soul, body. Ali vemos, ele é espírito, alma e corpo. We look away to Him. Nós olhamos para ele, We discover we're spirit, soul, and body. nós descobrimos que nós somos espírito, alma e corpo. Don't let the devil rob you of your spirit. Não deixe que o inimigo te roube do seu espírito. It's the key to your worship. It's the key to your sanctification. Ele é chave para a sua adoração e para a sua santificação.
I think I'll stop here for tonight. Eu acho que eu vou parar por aqui essa noite. Let's just close with a word of prayer. Mas vamos terminar com uma palavra de oração. Senhor amado, nós te exaltamos, te glorificamos pela maneira maravilhosa como tu nos fizeste. Nos fizeste espírito, alma e corpo. Nos fizeste a tua imagem e semelhança. Senhor, ajuda-nos a conhecer o nosso espírito e o teu espírito que lá habita. Ajuda-nos a ver a pessoa do nosso Senhor. Ajuda-nos para que, conhecendo esse espírito que em nós habita, possamos experimentar a Ti vivendo em nós de uma forma plena, para que assim possamos Te adorar e assim possamos ser santificados plenamente. Senhor, nós pedimos, ajuda-nos, abre os nossos olhos, desperta os nossos corações para isso. Te agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.